Você ainda acha que o dinheiro te rejeita? Talvez seja você quem vibra fora da sua própria essência. Não é falta de oportunidade, é falta de frequência. A pobreza mais cruel não é a do bolso, é a da identidade fragmentada. Nenhum homem se torna próspero antes de se tornar inteiro. Você pode ganhar milhões, e ainda assim ser miserável se a sua alma não for protagonista. O dinheiro não vem porque você o persegue, ele vem porque você se torna alguém que o manifesta. Não existe bloqueio financeiro, existe bloqueio de consciência. O dinheiro é apenas o espelho que reflete o seu grau de individuação. A vida não te paga pelo que você faz, mas pela vibração que você sustenta. E se eu te dissesse que o seu saldo bancário é apenas o retrato psicológico da sua energia espiritual? Vivemos numa era de desequilíbrio vibracional. Homens e mulheres tentam manifestar prosperidade sem se manifestar como indivíduos. Querem o ouro, mas fogem da forja. O dinheiro, esse símbolo moderno de poder, não responde à força bruta da vontade, mas à harmonia entre o consciente e o inconsciente. O ser humano pós-moderno, fragmentado, busca ganhar antes de ser, e é exatamente aí que o processo se rompe. Schopenhauer dizia que a vontade é o núcleo do sofrimento humano. Jung respondeu com a individuação, o caminho de tornar-se quem se é. Mas poucos percebem que tornar-se que se é também o primeiro passo para atrair o que se deseja. O dinheiro é uma frequência, e só ressoa com quem vibra em coerência com ele. Individuar-se é descer ao inferno da própria psique para arrancar o ouro bruto da autenticidade. É o processo alquímico de dissolver as máscaras e integrar as sombras. Quem foge de si cria ruído interno, e ruído é a morte da frequência. Carl Jung chamou isso de opus contra naturam, a obra contra a natureza do ego. Porque tudo dentro de você quer continuar dormindo, confortável, iludido, reproduzindo padrões herdados. Mas o processo de individuação exige ruptura. Exige olhar para as partes suas que você aprendeu a odiar e aceitá-las como mestras. E aqui está o paradoxo. O mesmo ego que luta por mais dinheiro é o que bloqueia o fluxo dele, porque o dinheiro, energeticamente, é a expressão externa da energia interna. Enquanto você estiver dividido, querendo uma coisa e vibrando outra, a abundância se mantém distante. O dinheiro é a metáfora mais brutal da psique humana. Ele amplifica tudo o que você é. Se você é medo, ele expõe. Se é luz, ele expande. O pobre espiritual não é aquele que tem pouco, mas aquele que vibra na falta. Pessoas que odeiam o dinheiro o repelem inconscientemente, mesmo que o desejem. Quem o idolatra, o escraviza, mas quem o compreende, o manifesta com naturalidade. Dinheiro é uma energia neutra, ele apenas amplifica a sua essência. Por isso, o processo de atraí-lo não é financeiro, é psicológico, é espiritual. Você não ganha dinheiro, você o permite fluir através de você. E o fluxo depende da sua coerência vibracional. O que você pensa, sente e faz precisam falar a mesma língua. Cada ser humano é um campo de energia. Pensamentos têm forma, emoções têm frequência, crenças moldam a realidade. A vida responde à sua assinatura energética, não ao seu discurso. Você pode repetir 1000 afirmações de prosperidade, mas se no fundo vibra medo e culpa, o universo responde ao sentimento real, não à palavra vazia. A vibração do dinheiro é expansão, fluxo, confiança. Mas a vibração da escassez é contração, dúvida e autossabotagem. Essas forças não coexistem no mesmo campo. Você não pode sustentar uma frequência de prosperidade vivendo em sintonia com a escassez emocional. A pergunta não é como ganho mais dinheiro, mas em que frequência estou vibrando quando penso em dinheiro. Se há desconforto, medo ou vergonha, há bloqueio. E bloqueio vibracional é ruído no campo, é a alma gritando por alinhamento. Jung dizia que os arquétipos são forças universais que moldam a experiência humana. Cada um de nós tem dentro de si o sábio, o guerreiro, o rei, o criador. Mas o arquétipo da prosperidade só desperta quando você integra os outros. O rei interior
representa domínio e abundância, não apenas material, mas psíquica. O Criador representa visão e propósito. O guerreiro, disciplina e ação. E o sábio, consciência e equilíbrio. Quando esses arquétipos vibram em harmonia, o dinheiro deixa de ser busca e se torna consequência. Você não o persegue, você o atrai por ressonância. Porque agora você não é um mendigo energético, mas um canal de manifestação. A verdade espiritual é simples, mas intolerável para o ego. Você nunca perdeu o dinheiro. Ele apenas não vibra na sua frequência atual. Toda a realidade é moldada por vibração. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. O misticismo chama de manifestação. O nome não importa. O resultado é o mesmo. Você cria o que é, não o que deseja. Quando sua vibração é incoerente, o campo energético entra em colapso. A alma quer crescer, mas o ego quer controlar. E enquanto o controle prevalecer, a escassez se manifesta. O dinheiro, sendo energia de fluxo, foge do controle. Ele ama liberdade. E só permanece onde há expansão, não medo. A incoerência energética é o câncer da prosperidade. Dizer, eu quero abundância, enquanto se odeia quem é rico, é o mesmo que plantar sementes e arrancá-las toda manhã. Repetir, eu mereço, enquanto o inconsciente vibra, eu não posso, é sabotagem vibracional. O inconsciente é o verdadeiro gerente financeiro da alma. Ele comanda o que você manifesta, não o que você declara. Por isso, o trabalho de individuação é também o trabalho de limpeza vibracional. Limpar crenças herdadas, traumas energéticos, ressentimentos que baixam o campo. Enquanto você estiver identificado com o medo, não há espaço para o fluxo. E o medo mais disfarçado é o medo de merecer. O ego é o guardião da escassez. Ele precisa de luta, esforço, conflito, comparação. Ele transforma o dinheiro em campo de batalha, não em ponte. Mas o dinheiro, como toda energia elevada, não suporta a vibração da luta. Ele flui onde há rendição. Rendição aqui não é desistência, é entrega vibracional. É quando você age em coerência, mas sem o desespero de quem quer provar algo. Você não corre atrás do dinheiro, você se alinha à frequência dele. E quando isso acontece, o dinheiro se torna a extensão da sua identidade, não substituto dela. Todo ser humano tem uma sombra financeira. Ela contém culpas, crenças e memórias que sabotam a prosperidade. Muitos herdaram inconscientemente o trauma coletivo da pobreza, da culpa religiosa, do rico é ruim, dinheiro corrompe. Essas frases são códigos vibracionais de bloqueio. A sombra precisa ser integrada, não negada. Você só manifesta o que aceita. Por isso, olhe para o dinheiro sem moralismo. Nem o idolatre, nem o demonize. Ele é apenas um espelho, o reflexo da sua consciência de valor. Quanto mais você se individualiza, mais o dinheiro se ajusta à sua nova vibração. Porque o universo não paga pelo seu esforço, mas pela sua frequência. Prosperidade é coerência entre o interno e o externo. É quando o pensamento vibra amor, a emoção vibra confiança e a ação vibra entrega. Nesse estado, o dinheiro deixa de ser meta e se torna consequência natural. Você não pede prosperidade, você se torna prosperidade. A frequência da abundância não é um desejo, é uma identidade. Quando você vibra como quem já é, o universo não tem escolha senão refletir isso. O mundo exterior é apenas a tela. A vibração interior é o pincel. E o dinheiro, o reflexo do quadro que você pinta todos os dias. A individuação financeira é o casamento entre psicologia e energia. É o processo de reconciliar razão e intuição, ação e rendição, matéria e espírito. É entender que você não trabalha pelo dinheiro, você trabalha pela expressão mais elevada do seu ser. E quando essa expressão é autêntica, o dinheiro se torna inevitável. A prosperidade é o sinal de que o ser está funcionando em harmonia. O fluxo financeiro é a confirmação vibracional de que a sua alma está alinhada com o propósito. Você não é pago por hora.
é pago pelo campo vibracional que você sustenta enquanto vive o seu propósito. O tempo não é linear para a consciência desperta. Cada pensamento cria uma linha de realidade paralela, e a vibração é o GPS quântico que define qual linha você experimenta. Se você vibra em escassez, você entra na linha onde o dinheiro é sofrimento. Se vibra em abundância, entra na linha onde o dinheiro é fluidez. Nada muda fora até mudar dentro. Não existe vida nova com frequência velha. A mudança vibracional é o verdadeiro trabalho espiritual, silencioso, interno e invisível. Mas o universo inteiro responde a ele. O apego sufoca a frequência. Quem precisa do dinheiro com desespero, o repele. Porque a vibração da necessidade comunica falta, não abundância. O verdadeiro magnetismo nasce do desapego. Eu desejo, mas não preciso. Eu quero, mas não dependo. Eu confio, então permito. O dinheiro vem para quem vibra confiança. E confiança é o resultado da individuação. O estado onde o ser se conhece o bastante para não temer o fluxo. O indivíduo desperto não acumula, ele canaliza. Ele sabe que o dinheiro não é dele, é energia em trânsito, e quanto mais livre ele é, mais abundância o atravessa. Schopenhauer via a vontade como uma força cega e insaciável. Mas Jung transformou essa mesma força em consciência criadora. A vontade bruta gera sofrimento. A vontade iluminada gera fluxo. Quando você desperta a vontade consciente, aquela alinhada à alma, o dinheiro deixa de ser escassez e vira expressão. Você o usa para expandir, não para preencher o vazio. Ele se torna a extensão da sua vontade divina, não da sua carência humana. E é aqui que filosofia e espiritualidade se unem. O processo de individuação é também o processo de alquimia financeira. Transformar o chumbo da necessidade no ouro da abundância. Não através do esforço, mas da vibração coerente. O novo homem não acumula, ele canaliza. Não busca ser rico, busca ser inteiro. Porque entende que o dinheiro é apenas o eco da consciência desperta. Na nova era vibracional, riqueza é consciência. E quem vibra consciência, vibra fluxo. O velho mundo mediu sucesso por cifras. O novo medirá por coerência. A frequência da integridade valerá mais que qualquer moeda. O dinheiro, nesse novo paradigma, é ferramenta de expansão, não de dominação. É expressão do ser, não substituto do vazio. Tudo o que você busca já existe. Apenas vibra em outra frequência. Você não precisa criar, precisa sintonizar. A individuação é o processo de ajuste fino entre quem você é e o que deseja manifestar. E o dinheiro? Ele é o teste espiritual mais simples e mais difícil, porque revela com precisão a distância entre sua vibração e sua verdade. Quando você entende isso, a corrida termina, a luta se dissolve, e a prosperidade deixa de ser um objetivo e se torna o estado natural do ser desperto. Se este texto mexeu com algo em você, não ignore. A mente racional quer entender, mas a alma quer expandir. E é a alma, não a mente, que cria realidades. Feche os olhos, sinta a frequência que vibra quando pensa em dinheiro. Se houver medo, há bloqueio. Se houver paz, há fluxo. Agora, escolha elevar-se, não para ganhar mais, mas para ser mais. O dinheiro é apenas o espelho, o reflexo da sua individuação. E quando você se tornar inteiro, ele virá, não porque você o quer, mas porque você se tornou o tipo de energia que o universo recompensa.